Essa nossa convidada é daquelas artistas, PG, que transcendem o tempo. Transcende o tempo e transcende o palco. Ela sente, ela é. Não tem... Ela é de um jeito no palco, ela é de um jeito na vida. Ela tá aqui, a gente já tá arrebatado. Ela é dona de uma presença, ela entra e enche o estúdio. Ela tem uma trajetória que ajudou a moldar o teatro, a televisão, a história da televisão e da dança. Quando tudo era mato, ela veio e dançou e levou o Brasil para dançar. Hoje, se a gente tem Dança dos Famosos acessível a todo mundo, é essa mulher que inaugura, que leva para o grande público. E como se não bastasse esse furacão, ela ainda traz um serviço para a sociedade, para as mulheres. Eu me arrepio falando de maternidade, falando de 60 mais, falando de menopausa. Ela é verdadeira, ela tem generosidade, entrega isso no palco, na arte e transforma a sua arte em serviço. O que para mim assim é algo que me deixa emocionada, maravilhosa. Exemplo de força, de entrega, né, Jarbas? E de uma sororidade, uma palavrinha que a gente ouve muito, né? Eu acho que ela é um acontecimento. Cláudia Raia! Nossa, Kelly, eu tô aqui emocionada com a sua apresentação. Meu Deus, se eu acreditasse na metade do que você falou, eu tava perdida. Eu acho. Faz o pix, Cláudia. Mas eu tô tão feliz de estar aqui. Eu agradeço que você é uma mulher tão inteligente, tão sensível, consiga perceber, né, esses passos todos, porque é isso, é uma construção, né? Lá atrás, quando tudo era mato, não se tinha musical e eu acreditei no musical e produzi musical com 19 anos. Realmente é uma trajetória bonita de se ver, mesmo eu não sendo saudosista e não olhando para trás e ficando, ai, como eu fiz. Eu não fiz nada, eu quero olhar para frente, eu quero fazer. Ela continua fazendo. Eu continuo fazendo e vou continuar por muito mais tempo, porque o fazer é que me excita. O fazer é que me deixa plena, sabe? O que eu fiz, já fiz. Tá lá atrás. Mas que legal também, né? O Gabriel, Cláudia, tá em São Paulo. Ele é essa voz de Deus, né? Porque é um vozeirão que vocês estão vendo. E dá pra ver ele lá naquela televisão ou aqui atrás de vocês. Ele vai aparecer na telinha. Vai lá, Gabriel. Bom dia, Cris. Oi, não, Gabriel. eu queria só, antes de fazer qualquer pergunta, queria dizer que há muitos anos eu temo por esse momento em que eu ia estar cara a cara com a Cláudia Raia, por uma razão muito simples. Ela é, na verdade, a minha analista é a cópia. Meu Deus, mas isso tem um significado inacreditável. Eu fiz aqui, me preparei para essa entrevista, preparei um monte de perguntas e eu só quero saber o que ela acha sobre as coisas da minha vida. Muito bom. A consulta é cara, hein? Difícil demais. Então vou deixar vocês começarem. Eu só queria fazer esse Só pra registro. fazer esse... Bom, a Cláudia Raia e o Jarbas Homem de Melo, que tá aqui, pra quem eventualmente não sabe, são um casal, né? Já há bastante tempo. Eles estão aqui, querem Eles estão ficando. apresentar o Cenas da Menopausa, que vai estar em cartaz, que tá no Teatro Fiergs hoje, amanhã e domingo. Né? Isso, 24, Sexta, 25 sábado e e domingo. 26. E que acho que tem absoluta relação com isso que a Kelly estava falando sobre como uma mulher lida, né, com esse momento novo na vida, que é a menopausa, enfim. Só que eu começo a falar sobre isso, Jarbas, no caso da Cláudia Raia, começa a abrir um monte de gavetas, assim. Sim. A Cláudia foi mãe aos 55 anos. Isso. Pelo que eu li, tinha entrado na menopausa já. E aí que é uma coisa raríssima. Raríssimo. Eu queria que tu falasse, Cláudia, e o Jarbas também, sobre como é conviver com esse momento e o que tu leva da tua história para essa peça. Eu posso falar desde o começo? Tudo que tu quiser. Na verdade, eu entrei na menopausa aos 50 anos, né? E eu Climatério. no climatério. E eu toda sabichona e sempre falo com os médicos, indago e procuro, curiosa. Eu não percebi que eu estava na menopausa. Sofri uma intervenção do Jarbas e dos meus filhos. Jarbas, amor, com toda delicadeza, você não está bem. Você é uma pessoa alegre, você é generosa, você é alegre e você está completamente Você diferente. tá indo de 8 a 80 em 2 segundos, assim. Não dá pra A acompanhar. irritabilidade. Nossa, demais. Tudo, os calores e tudo. Ele disse, você tem que se tratar. Muito bem. Aí eu comecei minha saga, porque é uma saga, tá? Até você descobrir o que falta em você, no teu organismo, quais são os hormônios e equalizar isso é uma coisa dificílima. Muito bem. Fui andando pra frente e tal. Aí no meio disso eu engravidei do Luca. É inacreditável. É inacreditável. Que na verdade eu ia fazer uma FIV,
né, uma inseminação artificial, e os hormônios que eu tomei para fazer a FIV deram um boost no meu organismo e eu acabei ovulando e engravidando naturalmente. Eu gosto dessa história. Conta como é que tu descobriu, porque... Mas isso é raro, né, Cláudia? Olha, raro. é raro, mas existe, tanto que aconteceu comigo, né? Só no ano que eu tive o Luca, 1.200 mulheres, 50 a mais, engravidaram. Então é um número que a gente não tem acesso. É uma coisa mais normal do que a gente pensa. É porque é um tabu muito grande também, uma mulher 50 a mais ter um filho. Porque se espera o quê, né? É. A foto o sinalzinho, quando é, por exemplo, parada de ônibus, é de alguém com a bengalinha, curvadinho, né? Exatamente. Que isso, gente? isso. 60 hoje. Não, hoje... Tanto que quando a Cláudia engravidou, quando a gente engravidou, muitas mulheres mandaram depoimentos, olha, eu estava tentando FIV escondido da minha família, eu já tenho mais de 50, e agora eu tive coragem de contar e eu vou continuar. legal. Por causa de vocês, e tiveram seus filhos, disseram pra gente que mandaram fotos e tudo, coisa mais linda. E aí, o que aconteceu? Eu entrei na menopausa, engravidei, fiquei no puerpério, sem saber o que aconteceu. Eu dizia pra minha médica, eu vou voltar até a menopausa. Ela disse assim, Cláudia, não tem protocolo, não tenho o que te dizer, eu não sei. Vamos ver. Não tá nos livros. Não tá nos livros. E aí, quando eu acabei de amamentar, óbvio, voltou a menopausa toda descontrolada. Aí, começamos a conversar. E a gente tem sócios portugueses, que a gente estreou esse espetáculo em Portugal. Que demais. Essa minha sócia também está na menopausa. E ela dizia, Cláudia, a gente tem que falar mais sobre isso. A gente tem que falar sobre isso. Aí tem um musical americano chamado Menopause. Que são 4 mulheres, mas é muito rasinho, é muito pueril, bobinho, assim. pueril. Não era isso que a gente queria fazer. Resolvemos chamar a Ana Toledo, que é a nossa grande autora e companheira, que está na menopausa também, óbvio. E aí fizemos em 4 mãos, assim, 4 mãos que eu digo, claro que foi ela que escreveu, mas com as minhas experiências, com as experiências dela e com tudo que a gente conhece, principalmente muito embasada pelos médicos e pelas pesquisas. Direção do Jarbas, produção minha. E aí a gente foi fazendo, o que aconteceu durante esse período? Eu comecei a ter todos os sintomas de novo. Quando eu vi os personagens falando a minha história, eu durante os ensaios, ela enlouqueceu tudo. Eu enlouqueci. Comecei a sentir tudo de novo. O corpo disse assim, tu quer fazer uma peça? Então peraí que eu vou te botar de novo no fogacho. Vou te lembrar aqui. Mas quais sintomas, por exemplo, irritação, impaciência, calores, insônia, dores articulares. E a mão do Fred Krueger? As mãos de dedos em molas, né? Como dizem os portugueses, dedos em molas. Os portugueses dizem. Mas fica o quê? Gatilho. Dá um gatilho no dedo. Na mão? Começa a dar uma atrofiadinha assim? Uma artrose, uma artrite. Mesmo? E tem uma coisa chamada síndrome músculo-esquelética, que é uma dor insuportável nos músculos, nas articulações. Todo mundo é tratado como fibromialgia. É verdade, uma coisa triste, gente. Vocês não têm ideia. Bom, já não bastasse a menstruação, a TPM, o puerpério. Só pra você ter uma ideia, 150... quando para de menstruar é o inferno. Então, exato. 150 sintomas catalogados. Coisas que a gente nunca ouviu falar. Coceira no pé, no ouvido, feridas no corpo, zumbido, tontura. Mas isso a Cláudia teve também? Não, esses não. Eu não 150. Tive. Ela teve uns 75. Teve tem secura vaginal, retração vaginal, que a pessoa não consegue ter relação. O marido acha que ela não gosta mais dele, mas tá toda uma coisa acontecendo horrorosa lá embaixo. Aliás, parêntese, é muito importante que os homens, eu fiquei arrepiada também disso, né? Ele tá na direção e levar o homem para isso, porque parece que é um problema da mulher. Não é. A menopausa é um problema da família, do casamento, dos filhos, do ambiente de trabalho. Porque é uma situação do ser humano, não é uma doença nem um problema. É uma situação, é uma fase da vida. Condição, que acontece com o homem também de uma maneira muito mais branda, que é a andropausa, né? Muito mais fácil pra gente. Pra mulher é brutal. Sim, mas nós homens, a gente precisa estar preparado para lidar com isso. Claro, acho que esse é o serviço da mulher também para os homens, né? Claro, sem dúvida. E aí, o que aconteceu? Eu descambei tudo de novo. Falei, meu Deus do céu, essa peça tá contando a minha história. Eu liguei pra Ana, falei, Ana, eu preciso contar pro público o que eu tô passando. Eu preciso contar pro público, me vulnerabilizar de verdade na frente do público. E dizer que eu tô de mãos dadas com eles, entendeu? Porque eu tô igual.
Ela disse, ok, bom. Aí fui fazer um simpósio de longevidade e menopausa lá em Portugal, antes da gente estrear a peça. A gente nem tinha a peça escrita toda ainda. Eu fui fazer esse simpósio. Lá eu percebi o quanto as mulheres queriam falar. Teve um podcast ao vivo que eu estava participando e as mulheres levantavam a mão, queriam falar. Eu saí do teatro, liguei pro Jarbas e falei, tem que ter uma conversa no final. Vamos abrir para... Tem que ter uma conversa no final, que o público fale. As mulheres tiraram a mordaça, elas querem falar. E funciona. Nossa, mas a gente muita tem que gente. cortar, A gente tem que às cortar, vezes dura não Não é aquela coisa que vocês precisam insistir para alguém falar na plateia, não. A gente faz uma pergunta e aí vem. vai. Tu vê como estava reprimido este tema. Reprimido. E aí chega uma mulher que passa e Mas vou isso levar. é tão... esse tabu é tão sério, assim, porque a gente ouve depoimentos das mulheres e teve uma mulher, só para exemplificar, que falou assim, ela foi ao médico, o médico falou assim, olha, você está na menopausa, vamos tratar os seus sintomas, você não precisa contar pro seu marido. Olha o absurdo que é. É um absurdo. É o absurdo que é. Sofre calado em sofre silêncio. calado, a gente vai resolver seu problema. Não precisa contar pro seu marido que você está na menopausa. Fora que os médicos dizem, alguns médicos dizem coisas absurdas, tipo assim, realmente a velhice chegou pra você, agora é só ladeira abaixo. Você vai ter que passar por isso. Tá brincando? Sua avó passou por isso, sua mãe passou por isso, vai ter que passar por isso. O que as pessoas contam é de cair cruel, o queixo. É cruel. Porque hoje nós vivemos um tempo em que a mulher entrando na menopausa, ela tem muito possivelmente metade da vida ainda. Sim. Exato. A gente Se fala a gente sobre tem uma isso. expectativa de vida de 90 a 95 anos, a gente tá isso. falando de mais 40 anos. Claro. Uma vida. Uma vida. Isso. Uma vida. Então como é que você quer viver essa vida? Entendeu? E aí você vai se arrastar com 150 sintomas comendo você? Não tem Fora condição. os ônus, que são dramáticos, né? Não, e aí tem uma questão, falando sobre a expectativa de vida, que eu li uma entrevista da Cláudia dizendo, Jarbas, que ela foi mãe aos 55. E, aliás, o Jarbas acho um exemplo também nesse ponto. Foi pai pela primeira vez aos 53. Isso. Eu, por exemplo, tenho 43. Não tenho vontade, já escrevi sobre isso recentemente. Não, meu marido foi temos, pai eu e a com minha 50 esposa, também. vontade de ter filhos. Mas o Jarbas é um exemplo. Eu não sei se daqui a 10 eu não vou ter vontade de ser pai. Claro. Mas aí a Cláudia disse nessa entrevista que assim, eu me convenci que eu quero viver e eu vou viver até os 120 anos e ponto. Porque Já combinei com Deus. Né? porque eu quero acompanhar também. todas as etapas, né, Sabe por quê, gente? Tem uma coisa na vida que se chama contrato espiritual. Quando você faz um contrato espiritual com o divino, você acredita naquilo, você faz com que aquilo vire uma realidade. Então, você traz contratos espirituais de outras vidas. E quando você chega aqui, você tem que desfazer, porque isso já não funciona mais nesta vida. E eu acredito muito nesses contratos que eu faço com o divino. Né? Eu quero ver meus filhos todos casarem, se quiserem, terem filhos, escolherem uma profissão, se desenvolverem, amarem, ficarem felizes. Eu quero ver tudo isso acontecer. Eu tenho 3 filhos, um de 28, uma de 22 e o Luca de 2 anos e meio. Menina, 2 anos e meio, que nem o meu. E ela tá plena aqui, gente. Eu tô assim, enlouquecida. Eu tô com meus cabelos, eu tô medicada. E eu queria... Bom, o puerpério, um dia eu farei uma peça sobre o puerpério, o que aconteceu comigo. Uma loucura. Coitado do meu marido, digo, eu não sei como é que a gente... Por isso que os casais se separam no começo. O produtor tá me fazendo sinal, mas do tempo eu já tô enlouquecida, mas eu queria muito te perguntar uma coisa, que é a sorte e o privilégio de ser mãe na maturidade. Porque eu, como eu sou, vou me botar de jovem, eu sou muito insegura com várias coisas. Tu já criou eu 2? Também. Acho que só o que muda, eu não fui pai jovem, eu fui pai já com 53. Mas se eu tivesse sido pai aos 30, eu não teria aproveitado como eu tô aproveitando meu filho agora. Por quê, hein? Porque você tem 20 mais. e poucos, 30 e poucos anos, você quer estar em todos os lugares, você precisa estar em todos os lugares, falar com todas as pessoas, porque você está no começo da sua vida profissional, você não consegue dedicar um tempo, porque você acha que você tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso, para acender, eu não posso perder minha carreira, eu tô aqui, né, apresentando. E aí, quando você tem 50 e poucos, pelo menos no meu caso, eu já não quero mais estar em todos os lugares, eu escolho muito bem os lugares que eu quero estar. Então, a qualidade de tempo que eu tenho com meu filho é outra do que eu teria, com certeza, aos 30. Com certeza. Agora, outro dia me perguntaram, você se arrepende de não ter tido mais tempo de estar com o Enzo e com a Sofia? Eu disse, olha, eu gostaria de ter tido mais tempo de estar com eles. Que são os mais velhos? Desculpa. São os mais velhos. Mas eles são tão cheios de mãe, Nossa, sabe? Que eu olho o resultado hoje, eles adultos, eu digo, ok, tá tudo certo. A cena da Sofia se formando lá e você, eu me arrepiei completa. Porque daí, cara, mesmo que eu não tenha estado todo o tempo, ela tá aqui, maravilhosa. Tem uma história que eu gosto de contar, quando a gente estava fazendo cabaré em 2012. A gente estava começando a namorar.
Teve um domingo que ela cancelou o espetáculo. Casa cheia, a Cabaré era uma loucura de sucesso. Ela cancelou o espetáculo, assim, eu tenho a apresentação de final de ano da minha filha, do balé. Eu fui conversar com ela, você tá maluca? Você vai cancelar o espetáculo lotado, pagar a multa do teatro, pagar os atores parados pra ir ver uma apresentação de balé de uma criança de... Quantos anos ela tinha na época? 8, 7? 7. Aí ela falou assim, eu vou porque isso vai pela saúde mental da minha filha e eu vou economizar na terapia dela quando ela for adulta, se eu estiver no balé dela. Eu não entendi. Agora eu entendo isso. Agora eu faria a mesma coisa. Eu vou semana que vem, meu filho. O menino, agora ele tá no balé, ele se apresenta de... que linda. O menino, né? Que tem lindo. sapatilha, dança. Maravilhoso. E agora eu tô me preparando pra essa apresentação. 2 aninhos.